exposição da Tua Palavra. Que o Senhor ilumine o pregador, que o Senhor nos edifique, nos confronte com a Tua Palavra. Oramos muito gratos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje já está aqui. Nem te chamei ainda. Vou fazer uns fogos, um negócio assim. Mas, irmãos, nós viemos de uma caminhada em Gênesis. Uma caminhada de 50 capítulos. 50 capítulos, 66 mensagens, que começaram no dia 21 de outubro, 11 de outubro, se não me engano, de 2020. E domingo passado ela chegou ao seu final. Fomos realmente muito abençoados. E o pastor já está preparando o próximo livro. O próximo livro já está no forno. Mas nós teremos um período de 4 domingos, né, com outros pregadores, né, dando uma folga para o pastor, para ele se preparar, né, para ver todo o material e iniciarmos uma nova jornada em outro livro. E hoje nós temos o prazer de termos aqui conosco o irmão Tiago Barroso, né, coordenador da nossa congregação lá na Monte Sião, lá no bairro Santa Teresa, aluno do CFM, aluno não, formado pelo CFM daqui, em parceria com a Escola Charles Spurgeon. Então nós vamos ouvi-lo agora no que o Senhor preparou para ele e para nós nesta noite. Graças a paz, irmãos. Boa noite. É um prazer estar visitando a igreja aqui de vocês. Já tinha algum tempo, acho que alguns meses, na verdade, que eu não cultuava aqui, né, aos domingos. Hoje a gente vai estudar um pouco, né, tentar entender um pouco mais o texto de João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9. E hoje a gente vai ver um texto, que ele é um texto assim, bem conhecido, né, uma passagem que em vários filmes, desenhos bíblicos sempre é relatada. E eu acho muito interessante essa passagem, porque justamente Jesus ele mostra alguns contrastes, né? A gente vê algumas coisas que, como ele foi muito inteligente, muito sábio em realizar esse milagre, né? A gente vai ver que não foi simplesmente um milagre de uma forma aleatória, fez só por fazer, ou só para suprir uma necessidade ali física daquele rapaz, mas a gente vai ver como ele usou essa situação para, de fato, ele pregar o evangelho, pregar, de fato, a salvação, pregar, de fato, mostrar ali a realidade daquele povo. Então, João capítulo 9, nós vamos ler ele em partes, tá? A gente vai dividir em partes, então a gente vai lendo aos poucos, porque o texto ele é um pouco grande. Então, às vezes, pelo menos eu, quando eu leio um texto muito grande, quando termino de ler o texto, já nem lembro direito o que está lá de início. Então, a gente vai fazer esses recortes para a gente poder, de fato, tentar entender melhor o texto. Então, a primeira parte, né, a grande ideia, por meio da cura do cego, Jesus expõe a cegueira espiritual do homem natural e alcança os seus eleitos. Por meio da cura do cego, Jesus expõe a cegueira espiritual do homem natural e alcança seus eleitos. O homem natural aqui é o homem não regenerado, o homem não nascido de novo. Então, a primeira parte, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. João capítulo 9, versículo 1 ao 12. Vai dizer o seguinte: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá,
lavasse no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então, nosso primeiro ponto é: Jesus manifesta a obra de Deus em meio ao povo perdido. Jesus manifesta a obra de Deus em meio ao povo perdido, que é do versículo 1 ao 12. Então, a gente vai começar a ver um pouco do contexto aqui da história, entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, a gente vê primeiro que havia um cego de nascença, uma pessoa que realmente nasceu ali com uma deficiência visual, uma pessoa que realmente não conseguia enxergar. E naquele tempo, era muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente ainda tem uma certa inclusão, ainda tem algumas formas de as pessoas que não têm uma deficiência visual ainda conseguem ler, né, através da leitura de braille e tudo. Mas aqui, naquele tempo, a pessoa nascia com uma deficiência dessa, ela já era automaticamente, de certa forma, excluída. Então ela ficava ali, como a gente viu no texto, ele ficava mendigando ali pela porta do templo, geralmente pedindo algum dinheiro, porque não tinha como exercer uma atividade de trabalho. Então, aqui nesse contexto, era isso que o rapaz estava fazendo. Então, Jesus encontra aquele rapaz, encontra aquele cego, e observamos que Jesus realizou o seu milagre. E esse milagre não foi uma coisa, a gente vai começar a ver que não foi uma coisa assim aleatória, sem sentido, fez só por fazer. Então, ele curou a cegueira física do rapaz. O nosso Salvador, ele se mostrou misericordioso com alguém que, humanamente falando, né, no contexto daquela época, principalmente, era alguém renegado, rejeitado pelo povo. Então, aqui nós podemos já observar Jesus mostrando o seu caráter misericordioso, alguém realmente que amava os perdidos, né, aqueles que de fato estavam na cultura, ali naquele momento, perdidos. Então, alguém que dependia normalmente da esmola de uma outra pessoa. Então, aqui já observamos um caráter misericordioso, né? Um caráter que realmente de um Deus, que de fato, alguém que se manifestou de fato o caráter de Deus, alguém que manifestou de fato a misericórdia de Deus. Continuando um pouquinho, enquanto os discípulos se preocupavam, né, em fazer um certo debate teológico, tanto que a gente pega logo no versículo 2, né, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Este homem os seus pais? Então eles começaram a fazer um certo debate teológico, tentaram ali fazer uma conversa que não daria em nada, mas Jesus ele mostrou uma teologia viva, né, uma teologia prática, realmente uma teologia onde de fato aquele rapaz, Cristo foi em encontro àquele rapaz e curou. Então ele não fez daquela situação um debate, todo um debate teológico, mas de fato uma demonstração do Deus vivo, uma demonstração do Deus misericordioso, Deus que cura. Então, tudo isso, né, Jesus começa a mostrar àquelas pessoas e aos seus discípulos nesse momento que a mentalidade deles de judeu, e lembra, aquela mentalidade do judeu é uma mentalidade muito voltada para as regras da lei, então uma mentalidade muito fechada. Então, aqui eles já começaram. Quem pecou? Porque se entrou essa maldade aqui, se a pessoa está com essa deficiência, então foi fruto de um pecado. A gente vê hoje muito nessas teologias erradas, né, que algumas pessoas, principalmente teologias assim dessas bem pentecostais, neopentecostais, por assim dizer, onde geralmente sempre tem essa maldição hereditária, né, aquela coisa que veio porque alguém lá atrás pecou ou algo assim. Mas aqui Cristo já mostra claramente que não existe isso, né? Não existe essa questão. Então Cristo ele já está justamente aqui ensinando os discípulos que tudo isso, como a gente vai ver no versículo 3, é que tudo aconteceu para que manifestasse a obra de Deus na vida daquela pessoa. Então toda a situação que nós passamos,
dificuldade que passamos não é em vão, né? Sempre tem uma música que fala sobre isso, né? O sofrimento nunca é em vão, o sofrimento não é em vão, porque justamente tudo que passamos em nossa vida é para a glória de Deus, tudo é para o nosso crescimento, amadurecimento. Então, quando passamos a observar isso, observar que tudo que acontece em minha vida é de fato para a glória de Deus, isto é, pode ser uma dificuldade financeira, mas se a gente usarmos de fato esse momento para buscarmos o Senhor, então Deus foi glorificado naquele momento. Se é uma doença, se estamos passando por uma dificuldade em relação à doença, mas se usamos aquele momento para orar mais ao Senhor, se usamos de fato aquele momento para buscar mais o Senhor, o nome de Deus já foi glorificado naquela situação. Então aqui a gente já começa a observar que qualquer dificuldade que temos é de fato para buscarmos ao Senhor, é de fato para a glória do Senhor. Pode ser para o nosso amadurecimento, pode ser de fato para a gente restaurar a nossa comunhão com Deus, ou de fato para termos comunhão com Ele, né? Muitas das vezes Deus age na vida das suas pessoas, dos seus eleitos, e muitos deles são alcançados só no final da vida, no leito de hospital. Então Deus usa aquelas situações para alcançar os seus. Então tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, é para de fato que Deus seja, para a obra de Deus seja manifestada. Então a mentalidade dos apóstolos é uma mentalidade muito legalista, uma mentalidade muito fechada, querendo colocar a culpa ou o mérito no homem em cada situação. E hoje nós temos, é muito comum, colocarmos em nós o mérito e nos outros a culpa. Né? Se prosperamos financeiramente, por assim dizer, sempre é aquele discurso, né? Só eu e Deus sabe o que passamos para conseguir tal coisa. Só eu e Deus sabemos o que deixamos, que negamos para conseguir tal valor, tal emprego. Mas a mentalidade aqui, e a nossa muitas das vezes é assim, não pode ser uma mentalidade legalista, como se Deus fosse esse Deus de troca. Você tivesse que fazer você fez alguma coisa, então você merece isso. Se você não fez, você não merece. E um dos atributos de Deus, que nós sabemos, é o da misericórdia. Né? A misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. Então nós merecemos a condenação eterna, o sofrimento, mas nós não recebemos. Então nós já podemos perceber que Deus, a mentalidade de Deus, o nosso próprio Deus, ele não tem essa mentalidade que muitas das vezes nós temos, e aqui nos apóstolos, né, nos judeus, eles têm de uma forma mais explícita, né, mais exagerada. Então, corremos o risco de cairmos no mesmo erro, em atribuirmos a nós as nossas conquistas e culparmos os outros, colocarmos diante dos outros a culpa por determinadas situações que muitas das vezes não é necessariamente um pecado daquela pessoa. Né? A doença acontece. Nós estamos em um mundo caído onde todos aqui estamos aptos, né? Estamos realmente possibilitados de termos uma doença ou não. Mas se você vai em uma igreja, e já conheci pessoas que saíram de igrejas, né, principalmente do movimento neopentecostal, de que justamente colocar na pessoa a culpa por determinados pecados, né? Então isso é a ação do inimigo na sua vida, isso é porque você deixou de dizimar muitas das vezes. Então ter essa mentalidade é uma mentalidade errada, é uma mentalidade dos próprios judeus, e Cristo combateu isso de uma forma muito firme, tanto nessa passagem como em outras passagens. Então o nosso texto ele vai seguir, e Cristo nos ensina que precisamos aproveitar as oportunidades para realizarmos as obras de Deus. Versículo 4 ao 5, tanto ele fala, né, enquanto é dia, né, enquanto estou aqui, eu sou a luz do mundo, enquanto é dia, precisamos realizar a obra do Senhor, a obra do reino de Deus. Então ele mostra, né, enquanto estamos nesse mundo, precisamos propagar, precisamos passar adiante, né, a luz desse mundo, que é Cristo. Né? Jesus é a luz, é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo isso, né, quanto temos as oportunidades que nos aparecem, é de fato o momento onde devemos de fato trabalhar para Deus, né? Como ele coloca aqui, de fato, enquanto é dia, precisamos realizar a obra de Deus. Então, enquanto a oportunidade nos aparece, é o momento de fato realizarmos a obra de Deus. Muitas das vezes a gente deixa muitas oportunidades passarem, né? Muitas pessoas passam por nossas vidas,
E muitas vezes a gente perde essa oportunidade de propagar o Evangelho, de propagar a luz de Deus, né, que é Cristo. Porque muitas vezes a gente está acomodado. Quem fez o devocional essa semana, viu um pouco da história da Rainha Esther. Né? Viu como ela estava ali no reino, no palácio, o povo dela sofrendo, o tio dela sofrendo, e ela de boa lá no reino, lá tranquilo, virou rainha, está suave, está tranquila, e o povo todo mundo ali sofrendo. Então a gente vê que muitas vezes a gente parece que espiritualmente a gente está assim. Parece que a gente está... Parece que, eu creio que seja por isso que o momento missionário é colocado, porque justamente é o momento de a gente relembrar do que acontece no mundo. Todo domingo, né, domingo após domingo, nós vemos e somos relembrados que nossos irmãos em Cristo estão passando por situações por amor a Cristo, né, por não negarem a Cristo. E domingo passado, nós vimos, foi o vídeo do rapaz que perdeu o braço, né, foi espancado, perdeu o braço. E a gente vê que ele perdeu praticamente tudo, né, perdeu o braço, perdeu a família, boa parte da família rejeitou ele, amigos, a comunidade, todo mundo rejeitou ele. Por quê? Porque ele amava a Cristo. E ele preferiu seguir a Cristo do que abandonar o Senhor e seguir aquelas pessoas. Então, muitas vezes, nós estamos espiritualmente estamos parecidos com a Rainha Esther, nesse sentido de que parece que as coisas não estão... A gente não percebe as dificuldades, percebe a necessidade de estarmos orando, ofertando, por exemplo, pelos nossos irmãos que aparecem no momento missionário. Então, no versículo 6 e 7, Jesus cura o cego de modo sobrenatural, com um método que nos traz uma certa dúvida do porquê. Né? Por que Cristo misturou a areia com saliva e colocou nos olhos do rapaz? E esse tem um significado. Né? A areia significa nada e a saliva também não significa nada. Não tem como alegorizar. Né? Porque Cristo, em várias outras passagens, a gente vê que ele curou. Né? Marcos 8, Mateus 9. Mateus 9 ele cura 2 cegos apenas tocando nos seus olhos. E em Marcos 8 ele cura um outro cego com a ponta, passou um pouco de saliva na ponta dos dedos e tocou naquele rapaz. O significado mais provável de ter feito isso é que justamente quando tem areia nos nossos olhos, a nossa primeira reação é querer lavar. Então acho que Cristo, quando ele colocou areia nos olhos daquele rapaz, ele queria justamente que aquele rapaz fosse ao tanque de Siloé, se lavar e mostrar diante das pessoas que estavam naquele tanque que ele foi curado. Então, creio eu que tenha sido esse. Então, não há um significado na areia, na saliva, tudo isso. Então, a gente vê que Cristo ele agiu de um modo sobrenatural, ele curou. E nós vamos ver, né, que a incredulidade do povo, ao testemunhar o milagre, mostra a nossa incredulidade também. Como a nossa incredulidade ela pode ser terrível. Porque justamente as pessoas conheciam o cego. Como eu falei de início, o cego era uma pessoa que geralmente estava mendigando, estava pedindo esmola nos templos, nos mercados. Então, é aquela pessoa que toda vez que você fosse no templo, toda vez que você fosse no mercado, ela estaria ali pedindo alguma coisa. Então, é aquela pessoa que você já observa, já conhece. Só que aqui a incredulidade do povo é tão grande que mesmo ele sendo curado, e eles sabiam que era de fato aquela pessoa, eles não creram. Né? Eles tentaram de uma forma, até a gente olha assim um pouco engraçado, né? Que eles... Tipo, o cara fala, sou eu mesmo. Né? Ele fica tipo, sou eu, tipo, é eu mesmo. E o pessoal não é você não, é alguém muito parecido com você. Está usando a mesma roupa, tem o mesmo corte de cabelo, tem tudo igual. Então a gente vê que a incredulidade do homem, ela é tão grande que pode ser considerado o pior dos pecados. A incredulidade pode ser considerado o pior dos pecados. Porque a incredulidade é aquele pecado que impede que os outros pecados sejam perdoados. Se uma pessoa ela permanece na sua incredulidade, os seus outros pecados de mentira, de roubo, de qualquer outro pecado, não serão perdoados, porque a pessoa continuou na sua incredulidade, não creu no Salvador. Então podemos perceber que a incredulidade ela é de fato o pior dos pecados, ela é de fato o pior pecado possível. E o homem natural, o homem não regenerado, o homem não nascido de novo, é capaz de crer em qualquer coisa, menos em Cristo.
Se nós pararmos para observarmos, se você está vendo no YouTube, de repente aparecem sempre alguns vídeos, e você começa a ver que as pessoas começam a ter umas crenças assim tão ridículas. Mas por quê? Porque as pessoas não nascidas de novo, que não creem em Cristo, elas são capazes de crer em qualquer coisa. Há pessoas que creem em animais que são sagrados, em ETs, em tudo. A gente vê assim, esses dias se eu não me engano, acho que na TV Record, na SBT, estava vendo um caso, aqui no Brasil mesmo, acho que no interior de São Paulo. O cara lá se colocou como se fosse um profeta de uma religião cósmica, não sei o que, tudo lá. Aí o que ele fez? As pessoas iam até ele convencia, e as pessoas passavam a virar escravas dele. Assim, tinha um sítio, uma fazenda, e as pessoas, as mulheres principalmente, viravam escravas. Então o vídeo mostra, né, elas capinando, elas fazendo tudo como fossem de fato escravas daquele cara, mas elas não questionavam, não conseguiam, ao ser confrontadas, elas não percebiam que estavam sendo colocadas em uma situação parecida, né, análoga à escravidão, porque justamente o homem natural ele crê em qualquer coisa serve para suprir aquele espaço, aquele vazio que somente o nosso Deus, somente Deus pode suprir. O questionamento do povo nos mostra que estamos mais preocupados com o modo que as coisas irão acontecer do que com quem irá realizar. Quando buscamos ao Senhor, devemos descansar nele, e isso inclui até como ele irá fazer. Então, ao observarmos o texto, no versículo 10, as pessoas perguntam, então, como foram abertos seus olhos? E é uma pergunta errada, né? Eles deviam perguntar quem abriu seus olhos, não como. Porque justamente ele responde, ele fala, né, como foi aberto, e eles não continuam não crendo. Então, muitas das vezes nós estamos mais focados no modo que as coisas irão acontecer do que quem irá fazer. Quando oramos, nós não estamos orando para que as coisas aconteçam da nossa maneira, do nosso tempo. Nós estamos orando para que o nosso Deus realize, ou faça, ou permita ou não permita. Tem uma canção, se eu não me engano, acho que é do Paulo César Baruch, que fala assim, não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E é teu trabalho, é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Eu não vou cantar porque estou com a voz um pouco ruim, mas ao percebermos, né, que o nosso descanso ele não deve estar... nosso descanso deve ser um descanso completo. Né? O nosso descanso não é só ao olharmos a dificuldade, e muitas vezes olhamos as dificuldades e já ficamos inquietos, ansiosos, incrédulos, justamente por olharmos as dificuldades e queremos também determinar como Deus deve agir. Então, às vezes, vamos orar, por exemplo, questão de saúde. Vamos orar, aí nós olhamos a saúde pública do Estado, da Prefeitura, já dá um desânimo, né? Mas aí a gente olha, o valor de cirurgia é um valor alto, então já desanimou, já dá uma certa incredulidade. Mas quando descansamos, quando oramos, é Deus que vai agir. Então a forma, como as coisas irão acontecer, é Deus que vai determinar, Deus que vai agir, é Deus que vai fazer no tempo dele, da maneira dele. Então aqui as pessoas, né, como bons religiosos, estavam mais preocupados de como as coisas aconteceram. E justamente quando ele fala, né, justamente o que as pessoas fazem é não crer. Né? Quem que vai crer que uma pessoa apareceu, passou um pouco de areia com saliva nos seus olhos e você ficou curada? Mas o que eles não entendiam aqui era quem realizou. E quem realizou foi Cristo, o próprio Deus. Então é isso de fato que diferencia a nossa crença, o nosso crer em Deus. Muitas das vezes, por não crermos assim, muitas vezes focamos mais em como as coisas irão acontecer, daí que ficamos ansiosos e incrédulos.
E em muitas situações, a ansiedade é tanta que muitas vezes gera quadros de depressão, né? As pessoas passam a tomar remédios muito mais fortes. Por quê? Porque estão mais preocupadas com como as coisas irão acontecer, mas não com quem irá fazer. Tantas vezes nos preocupamos com o tempo e a maneira de Deus, e a maneira que Deus irá agir, que ficamos ansiosos ou até incrédulos com a mudança. Então, finalizando esse primeiro ponto, vamos começar a acompanhar um pouco mais especificamente uma certa caminhada do rapaz que era cego diante do povo, diante dos fariseus. No versículo 11, né, só para a gente fechar esse primeiro ponto, ele demonstra uma pronta obediência ao chamado de Cristo. E o que fica interessante, né, que o rapaz fala assim, ao ser questionado, ele, de bate-pronto, né, de primeiro ele já fala, um homem chamado Jesus. Então, ele não ficou titubeando, pensando, não sei se eu falo, se eu fico com medo, não. De primeira, né, ele já falou. Então, demonstra uma obediência pronta ao chamado de Cristo. E o que fica para a gente, né, de reflexão nesse primeiro ponto, é se teríamos ou não essa prontidão em obedecer igual esse rapaz. Nesse rapaz aqui, e lembrando, né, a gente vai ver um pouco mais do texto, mas aqui, se ele falasse isso, né, como ele falou, ele corria o risco de ser expulso da sinagoga e ser rejeitado mais ainda na sociedade. Mas ele não teve medo, né, ele não teve medo de perder o seu modo de vida, a sua credencial assim, de judeu, né, porque judeu que não pudesse ir ao templo nem era considerado judeu. Então nós podemos ver que justamente essa prontidão em obedecer, ela é uma marca dos discípulos de Cristo. Todo domingo, no momento missionário, nós sempre vemos isso, né? As pessoas que elas preferem confirmar o que Cristo fez em suas vidas e perderem tudo do que o contrário. Um pouco mais para frente a gente vai ver um texto que nos dá uma ideia um pouco melhor sobre isso. Então, no segundo ponto, o reino de Deus requer um compromisso fiel com Jesus. Então, o reino de Deus requer um compromisso fiel com Jesus. Vai do versículo 13 ao 23. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto aos olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem então respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu de cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Então a nossa segunda parte, ela começa com os fariseus interrogando o rapaz que foi curado por Cristo. Então o jovem explica como tudo aconteceu. Então ele repete aquilo que ele já havia falado ao povo, agora ele fala diretamente aos fariseus, aos líderes religiosos daquela época. Então, do versículo 13 ao 15, ele repete aquilo que a gente já viu, né, que a gente acabou de ver um pouco em relação ao relato dele, né, de como as coisas aconteceram. E logo em seguida, no versículo 16, os fariseus entram em uma discussão, pois debatem sobre a questão do sábado. Mais uma vez, o foco do ocorrido se torna os detalhes, né, as coisas, os pormenores, as coisas, aquilo que não tem uma grande importância. A mente legalista está mais preocupada com as regrinhas e gostos pessoais e culturais do que com a lei de Deus. Então aqui os judeus já começam um debate.
Mas o debate não era se o rapaz foi curado ou não. O debate passa a ser se podia curar ou não. Então, começa a perceber que a incredulidade ela é tão grande que a pessoa entendeu que a pessoa foi curada, mas não podia curar não. No sábado, não. Pode curar em outro dia, mas no sábado não pode. Há algo mais... Essa questão de sábado não é algo novo, né? Acho que existem algumas seitas por aí que mantêm essa questão, né? De que se não guarda o sábado, não é de Deus. Mas a gente vê aqui que justamente, mais uma vez, o foco não é a pessoa de Cristo, né? Passa a ser as coisas menores, o como aconteceu, quando aconteceu. Então a gente vê que a mente religiosa, fechada, incrédula, ela não foca na pessoa de Cristo, ela foca em outras coisas. Sempre há aquele desvio, né? Quando a gente não conseguiam mirar na pessoa de Cristo, sempre havia o desvio. Eles não conseguiam fechar na pessoa de Cristo. Então aqui a gente vê que justamente isso, nessa questão, agora eles colocam a questão do sábado como fosse uma coisa que não poderia acontecer. E só abrindo um parênteses aqui, Cristo é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso eterno, né? Ele é maior do que o sábado, porque o sábado, um dia da semana, é algo que uma pessoa crente ou não, ela pode descansar no sábado. A maioria dos órgãos públicos, empresas não trabalham no sábado ou no domingo, algumas não na segunda-feira. Então a gente vê que o descansar fisicamente em um dia, isso aí todo mundo faz. Agora o descanso eterno, como fala em Hebreus, e descansar em Cristo, é só para o cristão. Então o nosso sábado é Cristo, o nosso descanso, o descanso para nossas almas é Cristo. Né? O Antigo Testamento era só uma sombra, né? Era só uma amostra grátis do que aconteceria no Novo Testamento, em Cristo. Então, Cristo é o nosso sábado, o nosso descanso. É Ele que, de fato, é o nosso descanso eterno. Não é um sábado, não é o domingo também. No versículo 17, o rapaz não hesita em reconhecer a Cristo como profeta, mesmo diante de grande oposição. A termos nosso encontro com Jesus, é necessário coragem para enfrentar as oposições que aparecerão. Jesus nos ensinou a parábola do semeador, que quando a semente da palavra cai em solo pedregoso, logo ele morre e não cresce. É justamente quando a semente do evangelho, né, a palavra, cai em terreno, né, cheio de pedras. Aqui Cristo nos ensina que muitas pessoas são assim, né, são aquele solo que a semente da palavra é colocada, a pessoa sai alegre, mas depois de um tempo começam as dificuldades a aparecer, né, dificuldades que de fato tem quando você crê em Cristo, começa a caminhar com Cristo, e elas passam a abandonar ao Senhor e Salvador. Então a gente vê aqui que o cego ele agiu de uma forma, ele corria esse risco, né? Ele saiu todo alegre, curado, e começou a passar por situações de perseguição. Né? Ele começou a ser confrontado, começou a ser pressionado, mas aqui o rapaz, ele se mantém na fé, então ele se mantém corajoso. Então no versículo 17, né, ele perguntou assim, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. Então aqui eles já não negavam mais o milagre, né, começaram a aceitar. E o homem respondeu, né, o rapaz que era cego, ele é um profeta. Então, como a gente viu nos versículos antes, né, quem confessasse que Cristo, né, que Jesus era o Cristo, um profeta, um Salvador, seria expulso. Então aqui ele teve a coragem, né, a disposição de justamente se manter fiel, né, comprometido, como a gente está no nosso ponto, com um compromisso fiel com Jesus, com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus. E muitas vezes nós somos tentados, né, de fato, a negarmos nosso Salvador, muitas vezes nós somos tentados a cedermos às pressões, né, quer seja uma pressão de corrupção, uma pressão de negar o nosso Salvador, de fato agirmos como as pessoas querem. Então, aqui vai mais um exemplo, né, mais um exemplo prático, né, vivo, de fato um compromisso com Deus, uma fidelidade ao Senhor. De fato é difícil, é algo que realmente não é fácil, mas devemos ter essa disposição, essa prontidão em obedecer ao Senhor. Porque, de fato, nosso mundo, né, nossa morada não é aqui, não é nesse mundo. Então, nós não vamos ter, de fato, um descanso nesse mundo, as coisas vão ficar bonitas e tudo e tal. Mas, de fato, nós vamos passar por muitos momentos em que a nossa fé será testada, né, a nossa
conduta será testada. Então, esse exemplo, né, a gente vai ver um pouco mais para frente, de fato, alguém que conheceu a Cristo de fato, alguém que de fato caminhou, né, teve seus olhos abertos. Não só os olhos físicos, né, mas os olhos espirituais. Mateus 13, né, fala assim: quanto à semente que caiu em terreno cheio de pedras, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, todos os domingos vemos, né, nos momentos missionários, exemplos de coragem de pessoas que seguem a Cristo. De pessoas igual a eu, você, porque não são pessoas que são sobrenaturais, pessoas que têm superpoderes. Não são pessoas igual a eu e você, que provavelmente, antes de se converter a Cristo, tinham dificuldades maiores que a gente, né, porque a gente vê que geralmente são países pobres, países onde há uma certa dificuldade, então eles passam por dificuldade maior do que a gente ainda. Mas mesmo assim, eles se mantêm na fé em Cristo, né? Se mantêm com Cristo, fiel ao Senhor. Então e você? Você tem colocado alguma barreira, né, para seguir a Cristo? E quando eu falo aqui, eu falo você, né? Você tem colocado? Não se colocar ou se tem alguma barreira. Porque muitas das vezes a gente sempre tem essa mentalidade de querer colocar uma dificuldade na nossa frente e aquilo se torna o nosso motivo, nosso impedimento para seguir a Cristo. Mas a gente vê que quando de fato queremos seguir ao Senhor, não há impedimento. Não há impedimento familiar, como a gente vai ver aqui um pouco mais, o rapaz praticamente foi meio que largado pelos pais, né? Os pais falaram, pergunta dele, ele tem idade? Ele que se vire, né? Como a gente fala aqui. Então a gente vê que não foi a questão familiar, não foi a questão social, que ele seria expulso da sua sinagoga ali, do templo. Então deixaria, para um judeu aquilo é algo terrível, algo que para a gente hoje a gente não tem uma noção exata, mas é algo assim muito pesado para o judeu, né? Você ser impedido de estar ali no templo. Então a gente vê que não há uma barreira, né? Independente do que você esteja colocando como barreira para seguir a Cristo, não há uma barreira, né? De fato, quando queremos seguir a Cristo, Cristo é o nosso caminho. Então, o nosso caminho é Cristo. Não há uma barreira, não há nada que impeça. Então, não satisfeitos, os fariseus mandam chamar os pais do rapaz, né? A mãe e o pai do rapaz, para um debate, né? Interrogar eles. Nesse momento, nós vemos que mesmo testemunhando o milagre, os pais não quiseram se comprometer com o reino de Deus. Pelo contrário, eles preferiram se omitir, né, tipo, lavar as mãos, para não perderem o seu lugar no reino dos homens. Então aqui eles preferiram colocar o filho deles na fogueira, né, deixar o filho deles para lá, do que se comprometer com Cristo. Então fica essa reflexão, né, esse pensamento, que realmente muitas vezes nós somos tentados a agir assim, né? Tipo, muitas vezes a gente está com medo de seguir a Cristo, por medo de pressão familiar, por medo de alguma outra dificuldade. Mas nossa maneira de seguir, a gente vai ver no final que há alguns modos, né? Que aqui de fato, o rapaz ele dá um bom exemplo de quem uma pessoa que segue a Cristo. E os pais dele, que eram para serem pessoas mais maduras, mais conhecedoras da palavra, até porque eles sabiam ler, né? Eles enxergavam, então eles podiam ler os manuscritos, tudo, e o rapaz não existia a braille, né? Que é a leitura com os dedos. Então a gente vê que o mesmo rapaz aqui, toda a dificuldade, ele perseverou no caminhar com o Senhor, com Cristo, e os pais deles não, né? Os pais deles simplesmente largaram o rapaz sozinho. Então, aqui primeiro a gente tem que começar a pensar no nosso comprometimento com o reino de Deus, né? Com Cristo, com Deus, com o nosso Salvador. Nós temos tido atitudes iguais à do rapaz, se nós estamos perseverando mesmo diante das dificuldades, ou mais parecida com os pais dele, né? De muitas vezes nos omitirmos, muitas vezes precisamos nos posicionar e a gente prefere se omitir, deixar
as coisas acontecerem, não vou me intrometer. Então, aqui nós vemos que, de fato, um exemplo, né, de fato, de um cristão, de uma pessoa que segue a Cristo, é esse jovem rapaz. Então, Cristo gosta dessa contradição, dessas coisas assim que, para o homem, naturalmente, era algo que não batia, não encaixava. Porque justamente a mentalidade judeu era que se o rapaz lá que era cego tinha uma deficiência, ele era a pessoa mais excluída. Né? Então, tipo assim, ninguém esperava nada de correto da atitude dele, ninguém esperava assim que alguém fosse ter misericórdia, mas Cristo vai lá, tem misericórdia daquele rapaz, ele nos dá um bom exemplo, mesmo confrontado pelos fariseus, as pessoas mais tidas como mais espirituais, mais conhecedoras da lei, mesmo diante dos pais dele. Então, aqui Cristo gosta dessas contradições, né? Então a gente vai começar a perceber que o milagre da cura não foi algo aleatório, mas foi muito bem pensado por Cristo. Então, nosso terceiro ponto, né, para a gente finalizar por hoje, Jesus expõe a cegueira espiritual dos fariseus, que vai do versículo 24 ao 41. Que diz assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderíamos fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, no versículo 24 ao 34, nesse trecho um pouco maior, o rapaz é novamente questionado pelos fariseus e volta a reafirmar aquilo que aconteceu. Então, os fariseus esperavam que ele negasse o fato, mas não só negasse o fato, mas principalmente negasse a Cristo. Então, eles no primeiro ali questionamento, né, na primeira confrontação, eles pressionaram o rapaz, e o rapaz não negou. Na segunda vez, de novo, eles pressionaram os pais do rapaz, e os pais, né, do rapaz lavaram as mãos, deixaram para lá, né, tipo, deixa o rapaz que ele resolve. E agora, de novo, o rapaz é confrontado, e mais uma vez ele vai lá e confronta os fariseus, né, ele confronta os mestres da lei. Então, mais uma vez, nós percebemos que, como eles não conseguiram negar o fato, né, do rapaz ter sido curado, eles começaram a querer negar que Cristo era o Salvador, era quem realizou aquele milagre. Então, nesse trecho, eles se apegam ao fato de serem descendentes de Moisés, mas não conseguem enxergar que Cristo é maior que Moisés. Moisés era transitório, né, era algo passageiro, algo que era como a sombra, né? Mas Jesus é eterno, é permanente.
Então, Moisés era aquilo que tinha um prazo determinado, né? Tinha um prazo de validade, por assim dizer. Mas Cristo, o nosso Senhor, nosso Deus, é o nosso Deus eterno encarnado. Então, os fariseus não conseguiam enxergar isso. Eles se afirmavam, se pegavam, se agarravam naquilo que eles criam, né, que pelo fato de serem judeus, descendentes de Moisés, eles seriam salvos, eles eram as pessoas ali que Deus salvaria eles de qualquer forma, né, assim, se eles permanecessem. Mas Cristo aqui, né, o jovem rapaz aqui, ele começa a confrontar eles. Né, tipo, até eles questionam, né, você nasceu cheio de pecado, ou seja, eles achavam que a deficiência era um pecado. Como você tem a ousadia de nos ensinar, né, e expulsaram o rapaz. Mas o rapaz, ele começa a questionar eles, né? Ninguém jamais ouviu que os olhos dos cegos de nascença tivessem sido abertos, tudo. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então, o jovem rapaz, o cego, ele tem a coragem de questionar, né, os religiosos da sua época. Isso eu acho muito interessante, porque de fato é uma atitude assim quase uma atitude de morte, né? Você está blasfemando aqui, você poderia ser não só expulso, mas apedrejado, poderia morrer. Creio eu que ele só não foi apedrejado, né, condenado à morte, porque justamente nesse período os romanos estavam governando, então os judeus não poderiam assassinar ninguém, né, sem a ordem, sem a autorização dos romanos. Mas se não fosse isso, creio eu que o rapaz também correria esse risco, né, de realmente de vida. Então, no versículo 35, um pouco mais quase lá no final, Jesus volta a encontrar o rapaz, após saber que ele havia sido expulso da sinagoga, e faz a pergunta mais importante da vida do rapaz. Reparem que ele responde com uma pergunta certeira, né? O rapaz, Cristo faz uma pergunta para ele e ele responde com uma pergunta muito, muito correta, muito certa. Ele pergunta, no versículo 35, só para ler de novo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? O rapaz perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então, o rapaz ele já foi certo, né? Ele perguntou quem, ele já foi na pessoa de Cristo, não ficou pensando nos pormenores, colocando as dificuldades, colocando muitas situações para crer, né, no Salvador. Uma vez estava vendo um apologeta, acho que é William Craig, acho que é o nome dele. E ele estava falando, né, que justamente fizeram uma pergunta para ele, né, como se era certo a pessoa crer em Cristo, né, crer em Deus, mesmo que ainda não tenha estudado tudo, que ainda não tenha analisado tudo. Ele respondeu, olha, se eu fosse estudar tudo que tem que estudar, fosse aprender grego, hebraico, aramaico, fosse ler a Bíblia toda, em todas as versões, se eu fosse ler o que os pais da igreja falaram, que os apologetas falaram, que as outras pessoas que contra-argumentaram, fosse ler tudo, né, todas as filosofias, todos os ensinamentos, eu morreria e não teria acabado tudo. Ainda ficaria com alguma dúvida em relação a Cristo, em relação a Deus, em relação à fé cristã. Então a gente vê que colocar essas dificuldades, né, de não, preciso estudar muito sobre Deus, sobre Cristo, para de fato depois passar a crer, é algo que não é exatamente correto, né, porque você nunca vai estudar tudo a respeito de Cristo, você nunca vai conseguir dominar tudo a respeito da pessoa de Cristo, da Bíblia, de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos apóstolos, dos pais da igreja. Então a gente vê aqui que o rapaz ele já foi certo, né? Ele já foi na pergunta certa, de fato fez o questionamento a Deus, a pergunta bem certeira, né? Quem é ele, Senhor? Né? Quem é o Filho do Homem, para que eu nele creia? E Cristo, né, de uma forma até engraçada, ele fala, sou eu a pessoa que você já tem visto, né? Você já está vendo. É aquele que está falando com você. Então aqui a gente percebe que nesse trecho, né, nessa parte, no versículo 37, revela que de fato Cristo quis nos ensinar que todo esse acontecimento, toda essa cura, no final das contas ele queria mostrar não só a cura ao rapaz, mas ele queria mostrar a cegueira espiritual que o povo estava passando.
né, a cegueira espiritual que os judeus, né, os fariseus, estavam tendo, né, que, de uma forma até irônica, né, o rapaz que era cego foi o único que enxergou a Cristo. E as outras pessoas que enxergavam, que tinham a visão bem correta, não conseguiam enxergar a Cristo como Salvador, não conseguiam enxergar a Cristo, a Jesus, como o Messias. Então, Cristo ele confrontou, né, de uma forma muito séria, justamente a incredulidade, a cegueira espiritual daquele povo, né, de uma forma assim, tipo, até um rapaz que é cego consegue me enxergar, e vocês não conseguem? Então, até no final, né, ele fala, os fariseus começam a se tocar disso, eles começam a ficar assim. Alguns fariseus que estavam com ele, né, ouvirem no que disse isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, Cristo começou ali a confrontar os fariseus, de fato, com a cegueira espiritual deles. E para a gente poder finalizar, né, de fato, a gente poder finalizar por hoje, queria que a gente prestasse um pouco mais atenção no texto, não exatamente no texto, mas em alguns personagens, e começássemos, de fato, a analisarmos a nós mesmos, né, como Paulo fala, né, examine o homem a si mesmo em relação à ceia, de fato, como tem sido o nosso comprometimento, o que a gente tem colocado como barreira para seguir a Cristo. Nós vemos primeiramente os fariseus, né? Então, será que nossa atitude tem sido parecida com a dos fariseus? Os fariseus, eles relutaram em crer em Cristo. Né? Eles viam eles viram o milagre acontecer, eles ouviam a Cristo, e mesmo assim, eles se mantinham de cabeça dura, né? Como a gente fala, eles não queriam ceder, eles não queriam crer em Cristo, eles não queriam, por causa do orgulho, da incredulidade, eles não queriam aceitar que aquele rapaz, que Jesus Cristo era o Salvador. Eles estavam ali esperando ainda aquele rei poderoso, que iria libertar eles dos romanos, tudo. Então de fato, a nossa atitude, né, tem sido igual a dos fariseus, de relutarmos em aceitar a Cristo, de relutarmos a seguir ao Senhor. Há Paulo, né, o apóstolo Paulo, em Atos 26:14, ao relatar, né, como foi o processo de conversão dele, ele fala assim, né, todos caímos por terra quando ele ouviu aquele clarão. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Né? Dura coisa é resistir ao aguilhão. E quando a gente vai pesquisar um pouco o que é aguilhão era uma espécie de uma vara de ferro, um pedaço de ferro assim. O boi ele ficava preso naquele arado, naquela carroça. E quando um dos bois estava andando um pouco mais devagar, o rapaz, né, que estava caminhando com eles, ia lá e espetava o boi, para aquele boi que estava andando mais devagar andar um pouco mais rápido. E aqui Paulo estava resistindo ao aguilhão, ou seja, é como se Cristo estivesse espetando ele, né, ferindo ele, e ele querendo resistir. Tipo, Cristo querendo levar ele a Deus, levar ele a Cristo, né, o próprio Deus querendo levar ele à pessoa de Cristo e ele resistindo. Lembro que Paulo já ouviu a mensagem do Evangelho inúmeras vezes. Ele era um perseguidor da igreja. Então, com toda certeza, ele já tinha ouvido dezenas ou centenas de vezes a mensagem do Evangelho. Ele, com toda certeza, como uma pessoa estudiosa, ele já teria ouvido, escutado a mensagem, como ele chamava, né, da seita dos nazarenos. Então, Paulo aqui estava resistindo ao aguilhão. Então, muitas das vezes, nós agimos assim em nossa vida. Né? Agimos como se estivéssemos resistindo a Cristo. Né? Cristo ali está como se estivesse nos espetando, estivesse nos levando para Deus, Deus estivesse nos levando a Cristo, e muitas vezes agimos com incredulidade, com dureza de coração. E uma das coisas que a gente aprende é que Deus ele vai alcançar os seus eleitos. Deus vai alcançar os seus. E é muito melhor sermos alcançados em momentos de paz, de amor, do que pela dor. Do que aceitarmos, do que reconhecermos a Cristo, sermos alcançados por Deus em meio à tristeza, à dor, ao sofrimento.
Então, que fique de fato essa primeira reflexão é que não vamos ficar resistindo, né, à pessoa de Cristo, a Deus. Se Deus tem lhe chamado, né, para caminhar com Ele, para andar com Ele, para entregar a vida a Ele, não resista. Resistir só lhe trará dor, né, como Paulo tentou e sofreu muito, até ele reconhecer a Cristo. Segunda reflexão, o seu comprometimento tem sido igual ao dos pais do garoto? Eles temiam se comprometer com Jesus e perder as bênçãos, né, e as coisas boas que eles desfrutavam. Muitas das vezes a gente acredita em Cristo, né, a gente crê como Senhor e Salvador, mas muitas das vezes a gente não quer se comprometer. Né, como a gente aprendeu há tempo atrás numa IBD, e até colocar imagens, só que acabou não dando, que há uma diferença, né, em comprometimento e envolvimento. Né, envolver, você está aqui, você está envolvido, você está na igreja, você está envolvido. Agora, se comprometer é diferente. Comprometer é uma ideia de que você pode até perder alguma coisa, mas você está fiel àquilo. Quando você está comprometido, você abre mão, você pode até abrir mão de outras coisas para permanecer naquele propósito, naquela meta. Então aqui, qual o seu comprometimento com Jesus? Qual o seu comprometimento com Deus, com o reino de Deus? Será que é igual dos pais do rapaz aqui, que viu o milagre, sabia que as coisas tinham acontecido, mas não vou me envolver, não vou querer perder as coisas que eu tenho? Né? Alguns autores dizem que os pais dele eram pessoas que tinham um certo prestígio. Né? Então, por isso eles temiam perder essas bênçãos, né? Essas facilidades que eles tinham. Então, será que o seu comprometimento tem sido igual aos pais do garoto? Segundo, o nosso comprometimento deve ser igual ao do rapaz, rápido em obedecer, crendo no Filho do Homem. O rapaz ele nos dá um bom exemplo, né? Um exemplo uma prontidão em obedecer e em permanecer naquilo que ele conhecia e sabia que era correto, que era de fato a verdade. Né? Ele não cedeu à pressão, à perseguição que ele sofreu, ser expulso, mas ele permaneceu firme. E eu acho interessante, ao gente reler o texto, quando você for reler o texto, é justamente você observar como o rapaz ele foi crescendo na fé em Cristo, né, na fé com Deus. Primeiramente, ele chama um homem chamado Jesus. Né? Tipo, você nem sabia direito exatamente quem era Jesus, mas só sabia que um homem chamado Jesus. E você vê que no final, ele já passa a crer no Filho do Homem. Então, ele tem um encontro inicial com Cristo, e um pouco mais depois ele já está crendo no Salvador, de fato ele conhece a Cristo. Então, quanto mais temos esse encontro com Deus, né, esse momento de encontro com Deus, né, de leitura, de oração, de culto com Deus, mais conhecemos a pessoa de Cristo. Se não temos isso, não temos esse encontro, pouco conheceremos. Trataremos Jesus como um homem chamado Jesus, só como uma pessoa qualquer, uma pessoa desconhecida, mas não como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso co-herdeiro com Deus, ali com Cristo, na pessoa de Cristo. Então, que possamos meditar, né, durante esse texto, nessa mensagem, que justamente o nosso comprometimento com Deus, ele requer, de fato, muitas das vezes que possamos abrir mão ou sofrer certas perseguições, mas que isso, no final das contas, vale a pena. Né? De fato, tudo que passamos aqui é para a glória do Senhor. Então, de fato, que possamos meditar no nosso comprometimento, que não sigamos igual os fariseus, igual o povo aqui, na incredulidade, na dureza do coração, não sejamos omissos ou pouco envolvidos, né, comprometidos com o reino, igual os pais do rapaz, mas que possamos ser bem práticos e diretos ao Senhor, porque quanto mais tempo perdemos, menos coisas fazemos, né? Menos trabalho e menos obras de Deus nós realizamos. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, que é viva, que é santa, Senhor, que é eficaz. Que o Senhor possa, Pai, estar nos ajudando a comprometer com o Senhor, a andar contigo, Senhor.
independente das dificuldades que nos apareçam. Nos ajuda, Pai, a ser fiel a Ti, a Tua palavra, a Teus ensinos. E que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando durante essa semana, nos ajudando a vencer as dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, amém.